ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, vamos ler a palavra que está escrita no Evangelho por Mateus, capítulo 7. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe os pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome nós expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina,
porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus fez esta pregação às pessoas que estavam juntas dele, e ele viu a necessidade de esclarecer sobre a conduta de muitos. Falou então sobre o juízo temerário, falou também que não se deve lançar as coisas santas aos cães, falou da perseverança na oração, porta estreita, falsos profetas, tudo isto para esclarecer aos ouvintes as necessidades que eram prementes. Precisavam cumprir tudo isto para que não perdesse o tempo neste mundo, que era de se regenerar para voltar para Deus. Então, estas eram as condições. Primeiro, de não fazer juízo a outras pessoas, não julgar, porque o juízo não pertence a nós, quem julga é o Senhor. E nós estamos aqui todos para sermos julgados pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é o juízo, e Ele manifesta o seu juízo para o bem daqueles que ouvem. Mas nós não devemos de condenar nossos irmãos ou irmãs por feitos, por atos que praticam ou que praticaram, porque isto não nos pertence. Se soubermos que alguém errou, falhou, oremos a Deus. Se é coisa que se pode ajudar e esclarecer, façamos. Se não é, o Senhor é quem cuida das almas das pessoas, não somos nós. Nós podemos sim ajudar, mas condenar julgando não. Porque quem assim fizer, submete-se também a juízo. Quem julga, será julgado. O nosso juízo, como agora, a palavra que está sendo pregada é juízo de Deus sobre todos nós. E este juízo nos recomenda a ficarmos somente dependentes do juízo de Deus e não buscar, então, acionar os irmãos, querendo fazê-los compreender que devem ser castigados. Não, isso não nos pertence. E assim por diante, os irmãos viram quanto conselho, quanto ensinamento Jesus deixou, irmãos. E fala também o que nos interessa mais aqui nesta manhã, apesar de tudo isto. Ele dizia assim: tudo quanto vocês querem que os homens vos façam, vocês façam também para eles. Porque isso resume a lei e os profetas. Porque eles eram judeus, seguiam a lei de Moisés e as profecias dos antigos profetas. Mas tudo se redundava nisto, irmãos, que eles haviam aprendido, era de que tinham que fazer bem, não só interessado em receber o bem, mas interessado em produzir o bem. Porque a gente fazer o bem só interessado em receber de volta, irmãos, não é bem por aí. Nós temos que fazer o bem em todos os aspectos, sem esperar que haja recompensa daquele que é beneficiado. Porque se somos do bem, somos de Deus, pois o bem vem de Deus. E sendo de Deus, façamos o que é bom e agradável a todos, principalmente a Deus. Mas como ainda o Senhor deu dizer no conselho que deu, também quem gosta de ser feliz deve fazer os outros felizes também. Nunca provocar infelicidade nos companheiros, nas pessoas que estão ao nosso redor, porque isso nós estamos fazendo mal que cairá sobre a nossa própria cabeça. Procuremos sempre ser agradáveis em tudo e sabendo que, estando de acordo à vontade de Deus, então estamos enquadrados no que disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, batei e será aberto. E nós todos pedimos constantemente, porque somos dependentes de Deus. Ninguém que está aqui ouvindo a palavra agora poderá dizer que não depende de Deus. Até o ar que respiramos
Depende de Deus. A água que bebemos depende de Deus. A visão que temos, a inteligência que temos, o corpo que Ele nos deu, depende dEle, irmãos. Então, se somos dependentes de Deus, tudo o que nós precisamos, pedimos, e Ele diz que dá. E o sentido que Jesus falava aqui, não era só no sentido físico, material, era no sentido espiritual, qualidades dEle. Pedindo, Ele concede, procurando, encontra. Por isso que nós congregamos. Quem busca a palavra, quem congrega, está procurando aproximar-se de Deus e buscar para si o que necessita, que não é só coisa desta vida terrena, porque Jesus mesmo falou que Deus, o Pai, cuida dos passarinhos, dos corvos que voam, nenhum morre de fome, e o Senhor veste até o lírio do campo, ou seja, embeleza a flor que não tem nenhum valor como temos nós. Então não atenderia a nós? Claro que nos ouve e que nos atende. Então tudo que diz respeito à nossa vida e piedade, pedindo ao Senhor, Ele nos concede. Então nesta manhã estamos ouvindo esta palavra. O Senhor quer que nós sejamos, irmãos, entregues a Ele, para que produzamos na nossa vida coisas boas. Amor, paz, caridade fraternal, humildade, paciência, são coisas que vêm de Deus, qualidades que vêm de Deus. Quem produz isto é uma árvore boa. Quem produz o ódio, a ira, a contenda, palavrões, ofensas e tantas outras maldades que existem, é uma árvore também, mas que produz frutos maus, frutos venenosos, frutos que podem fazer mal a quem se usar dele. Por quê? Porque a árvore é má. E a palavra que o Senhor manda é para fazer da árvore má tornar-se uma árvore boa. Bendito seja o Senhor. Os irmãos, vejam, por exemplo, o que o homem faz. Às vezes tem uma planta, uma árvore que produz frutos, mas o fruto não serve, não é bom, não é agradável, não tem bom paladar. O que faz? Traz, irmãos, um galho, um ramo de uma da mesma qualidade e que seja de boa, que tem bom sabor, então coloca ali, irmãos, faz ali um implante, e isto faz com que daquela árvore ruim agora nasçam frutos bons, agradáveis. A árvore original não produz coisa boa, mas agora com o enxerto ela passa a produzir frutos agradáveis, melhores do que os outros. Nós somos, irmãos, em nós é enxertada a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos faz produzir frutos bons, alegria, paz. O Senhor quer ver todo o seu povo feliz. Deus não tem prazer que o seu povo sofra as infelicidades e agruras da vida por falta de luz, de entendimento, por não conhecer, não saber caminhos que deve tomar. Ele manda sempre ensinos, conselhos e orientações que mostram rumo, direção, como fazer, como agir, para a gente sofrer menos, porque o mundo já, pela natureza humana, e o pecado produzem sofrimentos para todo ser humano, até os animais também sofrem. Então nós sofremos pela própria natureza, e Deus quer que a gente, nesse sofrimento, também goze um pouco da paz, da alegria, do prazer, do contentamento. O povo de Deus, que são árvores boas, eles não devem viver sempre aborrecidos, entristecidos, injuriados, sempre reclamando, sempre prontos a falar coisas que não são boas. Por quê? Porque são árvores boas. E mesmo, irmãos, às vezes a árvore sendo boa, mas às vezes está plantada num lugar que não tem umidade, não é? E não consegue produzir. Mas Davi mesmo disse que o justo era como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caíam e cujos frutos se davam na estação própria. Nós também, irmãos, se por acaso alguém quer produzir fruto, quer ser alegre, feliz, quer ser uma pessoa amável, mas não consegue, diz: a minha natureza é assim, é porque te falta umidade nas tuas raízes.
Falta agregar no lugar que você está nutrientes para você melhorar o teu viver. E a palavra desta manhã manda dos céus umidade para as tuas raízes, nutrientes para você produzir melhor. Não prega o Senhor não manda pregar a palavra para bater, mostrar defeito e deixar a pessoa à sua própria sorte. Não, Ele manda, Ele ensina e Ele recomenda e dá força também. Só deixa uma coisa por nossa conta: pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Então, nesta manhã, quem precisa que Deus apareça na sua vida, mude o seu viver, melhore a sua condição de vida espiritual, passa a ter uma vida pacífica, amorosa, uma pessoa agradável, e não consegue, é porque está te faltando qualidades e virtudes. Mas a palavra desta manhã é poderosa para colocar em ti o que te falta. Se te falta alguma coisa, peça, porque o Senhor Jesus autorizou. Pede que recebe, procure que encontra. Se a pessoa percebe, mas eu não tenho nada, não sou assim, comigo é desse jeito, é meu gênio. Mas a pessoa que quer dar bons frutos não se conforma de ser uma árvore má, não. Se você não consegue, é porque a tua árvore não está muito bem. Tem alguma coisa aí que precisa mudar. Quem sabe algum enxerto modifica o teu viver. Os irmãos querem ver como é que se faz o enxerto? Todo mundo sabe. Pega um galho bom, frondoso da árvore que não é boa e faz um corte nela. E quando faz este corte e abre, irmãos, a árvore não fala, mas ela sente dor, porque está sendo ferida, está sendo entrado nela um objeto, um corpo estranho, para abrir espaço para entrar o que é bom. Pega um outro que é bom e coloca aqui, e aquilo é isolado para que tire dela a seiva, isto aqui passa a produzir. Mas a árvore sofreu. Às vezes, irmãos, para que a palavra introduza em nós virtude para o nosso bem, o Senhor precisa fazer um pequeno corte. Tem que fazer aí uma entrada em você, para você deixar que entre ali o que Deus quer enxertar. Haja agora em ti, em nós aqui, um coração humilde, receptivo, manso, e dizer: Senhor, pode enxertar em mim tudo que é bom, porque eu quero te servir. Bendito seja o Senhor. E por que Deus falou assim na boca de Jesus? É porque vai haver um acerto lá no fim. Ele falou: entra pelo caminho estreito. É ruim de andar, difícil, não dá para carregar nada, é apertado. E também, mesmo que você for meio largo aqui, lá a porta é estreita, não passa. Você quer carregar muita coisa, não passa na porta. A porta é muito justa, mal dá espremido para sair do outro lado. É Cristo, tem que sofrer, tem que padecer, tem que carregar a tua cruz, suportar a tua cruz com classe, com alegria, glorificando a Deus, cantando louvores a Deus. Bendito seja o Senhor. E chegando lá, se você foi árvore boa, produzindo bons frutos, então você terá entrada no reino dos céus. E se não conseguirá entrar, porque a porta não te permitirá que passe. Vamos fazer um teste nesta manhã. Estamos ajustados pela palavra de Deus, aceitando a vontade de Deus, então você está dentro do caminho estreito, apertado. Continua assim apertado, irmã. Está difícil? Continua servindo a Deus assim. Cante louvores a Deus ao invés de reclamar. Glorifique a Deus ao invés de falar palavras pesadas. Você vai agradar a Deus com lágrimas, servindo a Deus, irmãos. Agrada muito mais a Deus do que a pessoa na largueza querendo cantar, porque o ímpio também glorifica a Deus. Mas o justo, às vezes as lágrimas correndo no seu rosto, mas do coração sai um louvor a Deus.
Quem sabe nesta manhã, quantos que estão aqui, que para servir a Deus, padecem aflições, sofrimentos, apertos, necessidades, temores do que acontece nesta vida, mas não desiste de querer ser fiel a Deus, produzir bons frutos. Então o Senhor te diz nesta manhã: siga neste caminho estreito, apertado, difícil, mas saiba que quando você chegar no fim, uma grande porta se abrirá, porque o aperto já está aqui, lá ela vai se abrir para você passar. Pior são aqueles que chegando lá, o Senhor fala: olha, não dá para você passar nessa porta aqui. Mas eu profetizei em teu nome, preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Eu era crente, fui tantos anos crente, mas você não passa na porta. Melhor aquele que chega lá de cabecinha baixa, sofrendo a vida inteira num caminho estreito e apertado. Quando chega, o Senhor te recebe para o reino dos céus, porque produziste bons frutos, frutos agradáveis a Deus. Da tua boca saía um louvor sincero, não era um louvor manchado, não era um louvor para mostrar quem era você, era um louvor para mostrar para o inimigo que você de fato amava e ama a Deus. Se este amor está sobre ti, louve o Senhor, que nesta manhã te garante: você vai entrar na glória dos céus. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Eterno Deus e Santo Pai que estás no céu, agora ajoelhados na tua presença com a voz de agradecimento por este dia que nos concedeste o dom da vida e colocaste sobre nós a inteligência para virmos na tua casa, Senhor, te oferecermos o nosso culto racional, Senhor. Aqui nós sentimos a alegria, o refrigério da nossa alma. Graça nós te damos por este santo serviço que foi aberto em nome do teu santo Filho, pela presidência que deste ao teu servo, pelos hinos chamados, entoados na tua presença, pela oração de súplica que deste ao teu servo as nossas necessidades, foi elevada ao reino da tua glória. Graça te damos, Senhor, por esses conselhos maravilhosos que deste na boca do teu servo. Passaste pelos microfones, pelos aparelhos e chegaste aos nossos ouvidos. Agora planta nos nossos corações, Senhor, para que haja fruto para o teu nome ser glorificado. Graça te damos por esta palavra maravilhosa, Senhor, que junto com o conselho que deste, completou o que havia de necessidade na tua igreja. Graça te damos em tudo, em Cristo Jesus, teu Filho bendito, na tua glória para sempre. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Dois, três, dois. 232. Glória a Jesus.
santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra, conselhos e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.